Boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui. Inicialmente eu agradeço e cumprimento a todos da mesa, na pessoa do nosso diretor da ESA, Dr. Sérgio Coelho. Já parabenizando a todos vocês, né, que se dispuseram a vir nessa tarde, nesse dia inteiro, né, um evento sensacional promovido pela ESA, tão relevante, porque às vezes a gente acha assim, no início do código e no período de vacácio, era aquela corrida atrás do novo CPC, aí entrou em vigor, passou um mês, passaram 6 meses, e aí passou agora, né, completando o primeiro ano, a gente começa a se sentir confortável, e agora que as questões vão surgir. Mas antes da gente adentrar o nosso tema jurídico, eu queria convidar todos para conhecerem um pouco da ESA Social. Não sei se todos vocês acompanham o Facebook da ESA, as ações são divulgadas lá. Então quem tiver o Facebook, vai lá no Facebook da ESA, que aí vocês vão receber as notificações, né? A gente faz uma série de trabalhos, a gente já teve a oportunidade de fazer seminário aqui também beneficente. Fazemos um trabalho de distribuição de montagem, começamos esse mês a montagem e distribuição de café da manhã para a população de rua aqui nessa região, né? Aqui nessa nossa avenida aqui, Marechal Câmara, a gente tem um grupo muito grande de pessoas em situação de rua, até o Ministério Público aqui em frente, enfim, infelizmente em toda a nossa cidade, né? Mas aqui a gente tem que ter a responsabilidade de não passar e achar que é natural. A gente nunca pode achar o sofrimento do ser humano natural, né? Nós temos que olhar, claro que a gente pode olhar o que está mais distante, a gente pode olhar quem está mais próximo, a gente não pode deixar de olhar quem está do lado, né? E fazermos todo o bem que for possível. Então o compromisso da ESA Social é esse. Temos uma série de projetos de trabalhar com atividades sociais dentro da própria ESA, trazendo os advogados também mais idosos, fazendo nos cursos programas de descontos para as atividades beneficentes, né, para que estimule de alguma maneira, porque quando mexe no bolso a gente fica feliz, né, se for para diminuir o gasto. Então eu convido todos vocês a acompanharem através do ESA Social essa iniciativa, através do Facebook da ESA, essa iniciativa do ESA Social, né, que é uma iniciativa sensacional. Eu só tenho a oportunidade de ajudar um pouquinho o Sérgio com umas ideias, e nós estamos abertos a todos aqueles que quiserem participar com a gente, por favor, nos procurem. Tá certo, gente? Então vamos falar um pouquinho aí da execução. Eu me preparei, na verdade, achei que era uma aula, mas é um aulão, né? Temos aqui todas as possibilidades, vejo estudantes, vejo profissionais, e é muito bom estar com vocês. Não sei se o nosso protocolo permite perguntas, não sei como está acontecendo desde manhã, não permite perguntas. Também ninguém vai querer fazer pergunta, né? Se já foi dito, já foi entendido, porque não vai dar tempo. Senão, imagina, senão a Alexandre Câmara não espera, a gente precisa obedecer o horário, senão não fica bonito. Então a gente vai falar da execução, né? A execução é a parte do código que a gente reputa no primeiro momento que teve a menos alteração, menos modificação substancial com o novo código. E por quê? Porque a execução ela já vinha sendo extremamente modificada, e a gente pode dizer que no que há de mais importante, nas questões estruturais, essa modificação até já vinha acontecendo com as leis 11.232 e 386, é isso? 11.386 2006, 11.382 2006, que aconteceram para alterar título judicial e para alterar a execução de título extrajudicial. Então, já na vigência do Código de 73, as duas grandes modificações com essas leis já tinham acontecido. Então, a gente tem pouca coisa para falar em matéria de execução? Não. Por quê? Porque em matéria de execução, a jurisprudência vinha fazendo uma série de adequações, uma série de alterações na interpretação legislativa, e isso foi, de forma muito contundente, na maior parte das vezes, absorvida pelo novo CPC. Então a gente vai trabalhar, eu vou tentar trabalhar seguindo a lógica do código, seguindo a lógica de um processo judicial, e a gente vai começar pelo título executivo extrajudicial, né? Então a gente começa isso lá no artigo 771, quando a lei fala em processo de execução. Então ela fala em processo de execução porque eu tenho aí como regra, né, um processo autônomo, e a gente vai trabalhar no título extrajudicial,
porque esse foi o momento em que o legislador mais se debruçou sobre esse estudo. Eu começaria dizendo lá no artigo 772, no inciso 2, que o legislador, no inciso 3, perdão, que o legislador cria aí uma espécie de delação executiva. Ele baseado no princípio da cooperação, que vem na parte geral, vocês devem ter falado hoje cedo com a Silvia, ele baseado no princípio da cooperação, ele traz lá o seguinte dispositivo: o juiz pode, em qualquer momento do processo, determinar que os sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Então, o legislador cria todo um mecanismo para que o juiz possa trazer à execução as informações desse processo, né? Colocando nesse ponto a necessidade que o juiz atue de forma mais responsável na execução. É certo que a gente percebe no dia a dia forense que o juiz ele tem um certo descompromisso com a execução, né? A matéria de direito disponível, então, se o credor não requerer, se o devedor não alegar, o juiz se sente um pouco dispensado de conduzir aquele processo com a responsabilidade. Ele fica numa posição de ser impulsionado pelas partes. E boa parte das mazelas da execução decorrem disso, decorrem exatamente de não ter uma atuação mais firme, mais frequente do juiz naquele momento. Então, eu frisaria esse artigo aí. Em seguida, em matéria de competência, lá no artigo 781, e aí quem não tiver com o código vai anotando, depois vocês conferem, lá no artigo 781, quando a lei fala da competência para esse título extrajudicial, ela traz uma série de foros competentes e diz assim, logo no inciso 1, que a competência fundada em título extrajudicial será de forma que a execução possa ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou ainda da situação dos bens a ela sujeitos. Pela redação da lei, nos dá a impressão de um foro concorrente, ou seja, uma hipótese em que eu pudesse livremente optar por uma dessas três situações como exequente ao iniciar a minha execução. Acontece que a gente sabe o seguinte, né? Se há opção pelo foro do domicílio do executado, mas há opção pelo foro de eleição, vamos parar para analisar isso. O foro de eleição se estabelece quando? O foro de eleição se estabelece quando as partes, numa situação concreta, elas entendem que deve ser mais interessante para elas, naquela hipótese, um foro diverso daquele que a lei prevê. O legislador, quando cria as regras de competência, ele imagina aquilo que seja melhor para a parte no caso concreto, ou aquilo que seja melhor para o objetivo do processo no caso concreto, e como regra, quando ele pensa na hipótese de domicílio, na hipótese do local onde se situa em mente, ele está pensando no objetivo da execução. Ele está pensando que se eu estou falando uma execução de quantia, eu quero encontrar bens. Mas se houve foro de eleição, se aquela execução decorre de uma situação em que contratualmente houve foro de eleição, a gente tem que concordar que a manifestação voluntária das partes para eleger o foro de eleição, ela tem que se sobrepor a uma situação genérica prevista pela legislação. Então, se o legislador coloca aqui como aparente foro concorrente o domicílio do executado e o foro de eleição, ele anula integralmente o foro de eleição. Por quê? Porque o credor sempre teria a possibilidade de quê? De escolher o domicílio do executado. Ele sempre teria a oportunidade de fazer letra morta daquele foro de eleição, que foi uma opção específica, individual daqueles sujeitos naquele momento. Então, é necessário que nós entendamos que, havendo foro de eleição, aqui na hipótese do 781, inciso 1, o foro de eleição prefere as demais hipóteses, que então só se aplicarão quando e se não houver o foro de eleição ou se por acaso ele estiver estabelecido de uma forma que não seja válida. Tá certo? Então, em matéria de competência, é importante a gente observar essa questão. Vamos seguir lá. O artigo 782, no parágrafo 3º, ele vem trazendo uma regra de natureza coercitiva essencial, né? Ele vem falando da inclusão, da inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes. No nosso ordenamento, a gente sabe que cada vez mais as medidas de natureza coercitiva têm produzido efeitos práticos.
Só que muito comumente a gente conhece, a gente aplica que medida de natureza coercitiva? A multa, né? A multa periódica. E aí o legislador veio trazendo essa forma de inscrição no cadastro de devedores como algo que vai mexer sensivelmente com o devedor. Porque a gente imagina o seguinte, né? O nosso país, infelizmente, é um país de devedores. Seja pela instabilidade econômica, seja pela nossa história, realmente, pela nossa forma de organização social, nós somos devedores. Normalmente a gente gasta mais do que pode, né? A gente tem mais desejos consumistas do que deveríamos, e aí a gente tem um estímulo muito grande para isso, então nós somos devedores atávicos, né? Somos devedores contumazes, quanto mais melhor. Né? Vem daí, somos devedores contumazes. Então, a gente sabe o seguinte: eu estou devendo, pago quando puder, se não puder, não pago. Não tenho patrimônio, aprendi na aula que se eu não tiver patrimônio, tudo bem, ninguém vai requerer minha insolvência mesmo, vai ficar tudo por aí, né? Porque se pelo menos eu perdesse a administração dos meus bens, mas a gente já sabe que na prática não vale a pena requerer a insolvência do devedor. Por quê? Porque você vai concorrer em concurso coletivo. E aí já não interessa aquela execução coletiva para você. Então o devedor se sente uma posição muito confortável. Só que quando o devedor perde o crédito com a inscrição no cadastro de inadimplente, a gente realmente tem uma situação, embora seja vexatória, né, no sentido, claro que aí não é vexatório no sentido de causar dano, porque tem a previsão legal. Né? É terrível que a gente precise fazer isso com alguém que de alguma maneira a gente pode entender que é indigna essa postura, mas a lei teve que trazer esse tipo de previsão para gerar um constrangimento nesse devedor, né? E isso sem prejuízo óbvio das demais técnicas executivas, para que essa inscrição pudesse talvez fazer aquele devedor pagar. Porque a gente não pode esquecer que toda essa sistemática do CPC, da qual a gente vai falar hoje, ela parte da presunção que não existe, de que o devedor é o quê? Solvente. O sistema executivo do CPC parte da presunção que o devedor é solvente. Então é comum que quando a gente fique analisando as questões, a gente faz assim, mas e esse devedor se ele não puder? A presunção do CPC é que ele é o quê? Solvente. Porque para o devedor que é insolvente, não vai estar aqui, vai estar ainda no CPC de 73, que ainda continua regulando, enquanto não há lei extravagante, a regra de insolvência. Então, partindo da presunção que o devedor é solvente, quem é esse devedor? É aquele que, podendo, não paga. Ele pode e ele não paga porque ele não quer. Então, é justo, é razoável que ele tenha o nome dele inscrito no cadastro de devedores, como hoje prevê o novo CPC. Embora a gente possa, de qualquer modo, ficar com o coração apertadinho. Toda vez que a gente tem que ponderar a dignidade é complicado, mas o legislador entendeu que é razoável aí. Em matéria de título executivo, no rol de títulos executivos, nós tivemos, nos títulos extrajudiciais, tivemos algumas modificações. Inclusive, quando eu cheguei, Daniel falava da importância da mediação, e aí vale a pena a gente frisar, né, que hoje, lá no inciso 4, na partezinha final, onde a lei fala do instrumento de transação, já falava, referendado pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público e pelos advogados dos transatores, hoje a lei fala na mediação e na conciliação. Né? Então, pensando-se numa mediação especialmente extrajudicial, a gente tem esse instrumento de transação como título executivo extrajudicial. Então aí, mais uma vez, a gente percebe, né, como é possível e como é salutar que a gente tente utilizar a mediação de forma séria, resolvendo as situações de conflito, resolvendo as situações de impermanência através desse mecanismo e já tendo direto título executivo extrajudicial, né, economizando tempo de um processo de conhecimento. Mas o que eu destacaria aqui, dentro dessas alterações de título executivo, é o inciso 10, que é um reclamo antigo e que foi extremamente importante para o equilíbrio na nossa sociedade em matéria de vida condominial. Né? Nas grandes cidades e nas médias cidades também, nas cidades de médio porte, nós vivemos comumente em condomínio edilício, seja ele de apartamento, seja ele de casas, nós vivemos em condomínio edilício. E nós sabemos, né, que de maneira muito simples, a
cota condominial, ela pode ser vista como uma despesa, como rateio das despesas do condomínio entre os condôminos. E aí sabemos que a inadimplência na vida condominial, ela tem uma possibilidade muito desastrosa para aquele equilíbrio daquela coletividade. Por quê? Porque necessariamente essas despesas vão permanecer. Então, no que há inadimplência, essas despesas vão ter que ser rateadas entre os condôminos que são pontuais. Portanto, é extremamente importante socialmente que a gente tenha mecanismos de rapidez, de agilidade para realizar essa execução, né, como forma de implementar que a cota condominial seja paga. Se a gente parar para pensar que a multa, ela já é um percentual bastante baixo, então já há um estímulo, de alguma maneira, a que você, né, tendo que escolher que conta você vai pagar, você não pague a cota condominial, a gente tem que pensar, por outro lado, nos mecanismos processuais. A gente já tinha, né, na Lei 8.009, já tínhamos dado um avanço nesse sentido, no momento em que a lei trouxe como exceção à impenhorabilidade do bem de moradia a cota condominial, ou seja, que o imóvel de moradia possa ser penhorado em decorrência da dívida de cota condominial, e aí vem o legislador e diz para a gente, nesse inciso 10, que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral são títulos executivos, desde que documentalmente comprovadas. Então é um avanço extremo, especialmente em comparação ao Código de 73, onde isso era discutido no processo de conhecimento pelo ultrapassado procedimento sumário, e aí a gente tem um avanço muito grande, então, nessa matéria de título executivo, com essa previsão de que essa cobrança de cota condominial não precisa acontecer mais através de processo de conhecimento, de que ela se dê direto através de título extrajudicial. Tem um artigo 785, eu vou aproveitar a presença do professor Daniel Macedo ao meu lado, quem sabe ele tem uma solução para isso, né? Temos no artigo 785, o artigo que mais me intriga no novo CPC, e ele já está balançando a cabeça aqui como quem também se intriga e também não consegue ficar em paz, porque a gente gosta de solução, né? A gente não gosta de problema. Ele não é exatamente um problema, é mais um problema para a gente que gosta de estudar processo. É um artigo que diz para a gente o seguinte: a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Perceberam a reação do professor Daniel Macedo? Não foi minha. Estou inocente. Nós estudamos, quando vocês começaram a faculdade, lá em TGP, vocês estudaram as condições da ação, estudaram o interesse processual. E estudaram como exemplo clássico que quem tem título executivo não vai lançar mão de ação cognitiva, porque quem tem título executivo não tem interesse processual de movimentar a máquina judiciária para formar um processo onde você vai discutir a existência de um direito em relação ao qual já há uma presunção da existência da obrigação decorrente do título. Isso era algo pacífico para nós, e nós sabemos que o judiciário não está podendo ter ação excessiva, que ele não está dando conta, e para a gente estava muito razoável assim. Aí vem o novo código e diz para a gente o seguinte: quem tem título executivo extrajudicial pode propor ação de conhecimento para formar título executivo judicial. E eu pergunto para os senhores, para quê? Na faculdade eu até dou ponto para meus alunos, para quem tiver uma solução razoável para isso. Eles nunca ganham ponto, eu sempre ofereço, mas eles nunca ganham o ponto. Por quê? Porque a gente tem que pensar no seguinte: os doutrinadores, comentando o dispositivo, eles dizem pra gente assim: pode ser que a pessoa tenha um título e tenha perdido a eficácia. Exemplo clássico: tinha um cheque, o cheque prescreveu, e aí eu vou usar do meu título, eu vou formar título executivo judicial. Foi para isso que a lei veio? Não, porque para isso não precisava de dispositivo legal. Isso é e sempre foi assim. Porque não é quem tem título, é quem teve e perdeu a eficácia. Então, se não tem mais, realmente tem que ir para o título judicial. Aí outros autores dizem assim: mas existem situações em que você, credor, você tem dúvida se o teu título é bom. Você tem dúvida se aquilo é realmente um título extrajudicial. Querido, se você tem dúvida, ou você vai para o processo de conhecimento porque você não acredita no seu título, ou você vai
e abre o peito, vai na cara de pau e faz o quê? E executa e espera o juiz concordar com você. Não é assim? Não existe de o legislador criar um dispositivo legal para dizer para você assim, você acha mais ou menos que você tem título e aí você age dessa maneira. Não tem lógica nenhuma. Então, e por outro lado, a gente podia então entender assim, talvez o legislador quisesse com esse dispositivo, de alguma maneira, criar uma hierarquia entre o título judicial e o título extrajudicial, porque de alguma maneira ele poderia estar dizendo assim, é melhor ter título judicial do que ter título extrajudicial, já que se eu tenho extra, eu posso querer transformá-lo em judicial, é porque deve ter alguma vantagem. Daí a gente pensa o seguinte, no título judicial, qual seria a minha grande vantagem em fazer execução de título judicial? Primeiro é fazer por mera fase. Mas é fazer por mera fase, porque eu estou já no processo de conhecimento ao qual, a princípio, eu não tive opção, eu tive que fazer aquele processo e esperar o tempo natural de demora do processo de conhecimento. A segunda vantagem, a segunda hipótese de diferença, seria a gente pensar na matéria de impugnação. Na impugnação, a gente tem restrição de matéria defensiva, né? A cognição é, de certa forma, limitada na impugnação. Mas por quê? Porque ela já foi ampla na fase de conhecimento. Então, todas as restrições, para que não haja ofensa constitucional, são em relação a matérias que podem já ter sido arguídas na fase de conhecimento. Então, a gente acaba percebendo que não há nenhuma vantagem prática em usar um título judicial ou em usar um título extrajudicial. A diferença nos procedimentos é pela natureza do título e não por uma vantagem em si. Porque se a gente for pensar até temporalmente, a gente vai concluir que é 6 por meia dúzia. Que o que vai demorar para fazer o título extrajudicial, contado com o eventual tempo de discutir nos embargos, que aí vão ter uma defesa ampla, vai compensar mais ou menos a mesma coisa que se você usar o processo de conhecimento e tiver que discutir com a matéria restrita em impugnação. Então, será que o legislador está tendendo a acabar com os títulos extrajudiciais, e esse é um passo dele nesse sentido, para dizer assim, não, eu vou primeiro permitir que você de um forme o outro, para que no futuro eu diga que não há mais títulos extrajudiciais? Fica claro que não, uma vez que acabamos de frisar lá com o artigo 10, mas há outras hipóteses, que o rol de títulos extrajudiciais aumentou. E se aumentou, não há uma tendência de restringir. Por todos esses argumentos, eu concluo, o professor Daniel me acompanha, de que esse artigo 785 não tem uma razão de ser. Eu nunca encontrei um dos juristas que tivesse participado do anteprojeto que ele tenha justificado, ou que nos livros dele tenha justificado de uma maneira adequada. Só sei dizer a vocês que isso é possível. Ou seja, hoje não há falta de interesse processual se você, detentor de um título executivo extrajudicial, resolver demandar ação de conhecimento para, ao invés de ter o título, usá-lo como meio de prova para discutir a matéria em questão cognitiva. Esquisito, né? Mas funciona dessa maneira. Então, a gente já não tem mais a defesa da falta de interesse processual. Vamos seguindo? Vamos para o artigo 792, que é um artigo cheio de questões aí. O artigo 792, ele trata da fraude de execução, matéria tão relevante para a gente. E o novo código, em matéria de fraude de execução, ele ampliou as hipóteses, ele ampliou sobremaneira o conceito de fraude de execução, né? Ele modificou bastante o conceito de fraude de execução. Nós tínhamos já no velho código a hipótese que hoje corresponde a esse inciso 1, que fala quando sobre o bem entender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, então você tem uma vinculação específica ao bem. Mas em matéria de execução de pagar quantia, no Código Velho, o que era fraude de execução? Era aquela situação em que você, após a citação, de regra após a citação, você fazia alienação de um bem e no curso do processo se verificava no momento da penhora que aquela alienação tinha colocado o devedor numa posição de insolvência. E aí, diante dessa posição de insolvência, ele ficava, o credor, autorizado a olhar para os bens pretéritos. O
porque a gente sabe que a responsabilidade patrimonial é dos bens presentes e futuros. Então, para que eu possa atingir bem pretérito no meu devedor, eu tenho que ter uma situação excepcional. E essa era uma delas. E aí eu olhava para o pretérito e via aquela alienação e descobria que aquela alienação aconteceu em fraude de execução, porque de regra posterior à citação. Aí já na alteração legislativa de 2006, nós tivemos uma possibilidade de antecipação da configuração dessa fraude de execução. Como? O legislador criou a hipótese de averbação da existência da execução, dando ao credor a oportunidade de, por uma diligência dele, por uma diligência do advogado dele, ele dar publicidade aos terceiros sobre a existência daquela execução. Então, o devedor ainda não sabe da execução, porque a rigor não foi citado, mas o terceiro já sabe, então não dá para alienar sem o terceiro. Portanto, o terceiro não teria como, diante dessa averbação, alegar a boa-fé, né? Merecendo a proteção do verbete 375 do STJ, com essa proteção de terceiro de boa-fé na fraude de execução. Essa hipótese de averbação, que lá no Código passado era um desdobramento dessa fraude de execução baseada na insolvência, nesse Código ela se tornou uma hipótese autônoma. Então eu tenho hoje o inciso 4, tratando da insolvência, e tenho hoje, no inciso 2, a lei dizendo: quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Aí quando a gente vai encontrar o artigo 828, a gente vai perceber lá a seguinte diferença. No Código passado, essa averbação era uma averbação da certidão que afirmava a existência da execução. Para a existência da execução, bastava então que você tivesse protocolado uma petição chamada execução, certo? Então, você, até com má fé, para prejudicar um terceiro que, por exemplo, quisesse concorrer numa licitação, com alguma intenção de prejuízo, você podia apresentar ali aquela petição chamada petição inicial executiva, protocolar, pegava a certidão, fazia a averbação e impedia um negócio jurídico. Claro que isso ia depois ser resolvido na via da responsabilidade civil, mas você teria obtido o seu intento, embora com uma petição inicial absolutamente aventureira, eventualmente sem nenhum cabimento. Então o legislador, nesse novo código, ele vem e diz lá no artigo 828 que o que você vai levar para averbar não é a certidão mais referente à existência da execução, mas sim a certidão referente ao recebimento da inicial. E aí sim, aí eu já tenho um juízo de valor pelo juiz referente às condições da ação e ainda aos chamados pressupostos processuais. Então eu já não tenho mais aquela hipótese da lide temerária podendo causar esse prejuízo. Ok até aqui? Muito bem. Só que além disso, esse dispositivo, essa hipótese da averbação, como eu disse, ele hoje está no inciso autônomo, está no inciso 2, não se mistura mais com a situação de insolvência. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que hoje, havendo essa averbação, haverá fraude de execução na alienação dos bens objeto de averbação, independentemente da situação de solvência ou não do devedor. Porque a lei hoje só usa como requisito de insolvência qual a hipótese? A do inciso 4. E aí o que a gente depreende do artigo 828? Imagina que eu estou fazendo uma execução no valor de R$500 mil. Eu vou buscar no patrimônio do devedor para penhorar bens correspondentes a R$500 mil. Quando eu for realizar a averbação, imaginando que esse devedor tem um patrimônio vasto e, por hipótese, que ele tem 10 bens imóveis que, per si, correspondem a R$500 mil, em tese, eu poderia imaginar que se eu buscasse um daqueles, eu já estava resguardada na minha execução. Só que o que prevaleceu, tanto na lei anterior como na lei atual, é que essa averbação pode se dar em relação a tantos bens quantos interessarem ao exequente. Que o exequente pode fazer quantas averbações quiser, quantas ele entender necessárias, até porque há o risco de que os bens que sejam averbados de algum modo possam ser impenhoráveis no futuro.
Então, para evitar que ele fique desprotegido, ele faz quantas averbações ele quiser. E depois de feita a penhora, depois de garantido o juízo, as averbações excessivas, claro, se tornam indevidas e têm que ser levantadas por ele. Então, imagina o seguinte, imagina que eu, nessa situação fática, fui lá e fiz a averbação referente a 10 imóveis desse devedor, cada um com valor mínimo de R$500 mil. Eu sou credora só de 500 mil. Só que esse meu devedor, ele tem 50 imóveis desses. Quando chega amanhã, no momento da penhora, eu verifico que aqueles 10 imóveis ele alienou. Ele ainda tem 40 imóveis no valor de R$500 mil, livres e desembaraçados. Não importa. Pela sistemática do Código atual, a hipótese configura fraude de execução, porque o inciso 2 está dissociado da hipótese de insolvência. Ok, gente? Então, isso é algo importante, né? Porque não é da natureza da execução por quantia que a gente faça uma vinculação desse tipo. As vinculações desse tipo normalmente decorrem das garantias de direito material e não das garantias processuais. A vinculação a um certo bem, mas nessa nossa averbação a gente passou a ter essa situação. O inciso 3 também prevê uma outra averbação referente a registro de bem, referente a registro da hipoteca judiciária ou outro ato de constituição judicial, só frisando aqui que a hipoteca judiciária ela não está mais expressamente regulada no CPC. Hipoteca judiciária é o efeito da sentença que condena a pagar ou a fazer, de você levar registro para fazer uma hipoteca judiciária garantindo aquele pagamento. Ela não está mais regulada expressamente, o capítulo não foi repetido no novo código, mas é pacífico na doutrina o entendimento de que ela permanece no nosso ordenamento. E aí ela continua sendo regulada, então, pela doutrina. E ainda sobre essa questão de fraude de execução, eu queria frisar uma questão. Como é que é o movimento da fraude de execução em relação ao terceiro? A gente sabe que lá no Código de 73, a fraude de execução se conceituava independentemente da figura do terceiro. Originariamente, no Código de 73, fraude de execução, basicamente, em relação à obrigação de pagar quantia, basicamente era o devedor, no curso do processo, depois de citado, alienar um bem que o levasse a uma situação de insolvência. Basicamente era isso. E aí o conceito legal não trabalhava não vislumbrava a figura do terceiro. Mas é claro que é um terceiro. Se houve uma alienação de bem, existe um terceiro interessado. Esse terceiro, de boa fé, vinha ao judiciário, pelo menos alegando ter boa fé, ele vinha ao judiciário dizendo: eu não posso ser prejudicado. Tem regra alegando o seguinte: eu não posso ser prejudicado porque eu não sei, ou eu não tinha como saber da existência desse processo judicial quando eu adquiri o bem. Porque, de fato, a gente vivia uma situação de absoluta instabilidade, né, em que você não tinha, naquele momento, nenhum mecanismo que você pudesse fazer essa averbação, lá na origem do Código de 73, mesmo em relação a bens registráveis. Quando o bem não é registrável, não tem jeito mesmo, aí que o terceiro não tinha possibilidade, a princípio, de saber. Mas mesmo quando era bem registrável, não é pelo fato de bem ser registrável que eu posso registrar tudo o que eu quiser. É preciso ter a previsão legal, especialmente em matéria de imóveis. Muito bem. Ao longo do tempo, a jurisprudência começa a acolher esse terceiro, até que o STJ edita o verbete 375 lá na sua súmula, onde ele faz a proteção do terceiro, dizendo que tinha que haver a prova da má-fé do terceiro, era o que dizia o verbete 375, além de presumir absolutamente a fraude de execução quando a alienação do bem fosse o bem sobre o qual já havia registro de penhora, porque aí ninguém tem dúvida realmente da gravidade desse ato na execução e nem da possibilidade absoluta de conhecimento desse fato, se o bem já está penhorado e já há registro de penhora. Então, a presunção é absoluta de conhecimento mesmo. Mas o STJ, então, faz essa previsão aí da questão da má-fé do terceiro, dizendo que tem que haver a prova da má-fé do terceiro para que se reconheça a fraude de execução. Diz o verbete: o reconhecimento da fraude depende. Então, passou a ser um requisito jurisprudencial do reconhecimento da fraude. Vem o Código de 2015 e muda essa lógica, porque quando eu penso lá no verbete 375, que o reconhecimento da fraude depende da prova da má-fé, quem é que vai provar a má-fé? É o terceiro?
O terceiro vai ele para provar sua má-fé? Então a prova da má-fé vai ser feita por quem? Pelo exequente. Só que vem o Código de 2015 e diz para a gente no parágrafo 2º assim: no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias. Então fala no terceiro provando. E mais, diz no parágrafo 4º, antes de declarar a fraude e a execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Então, o legislador também, nesse parágrafo 4º, inovando, ao invés de permitir de pronto o reconhecimento da fraude, para que depois o terceiro, se quisesse, lançasse mão dos embargos de terceiro, alegando a sua boa-fé, o legislador vem prevendo aqui esse embargo de terceiro, que tem prazo próprio de 15 dias, vem prevendo aqui esse embargo de terceiro preventivo, vem dizendo, olha, ele vai ser primeiro intimado para que, querendo, ofereça os embargos de terceiro e só depois desse prazo é que o juiz pode reconhecer a fraude de execução. Então fica claro que na sistemática atual a gente tem o ônus do terceiro em realizar essa prova é da boa-fé, ele vai fazer isso através dos embargos de terceiro. E aí eu queria trazer nesse raciocínio mais uma questão aqui para a gente analisar referente à fraude, referente ao terceiro de boa-fé, que é a lei número 13.097 de 2015. Essa lei, ela foi a conversão de uma medida provisória que passa a dizer para a gente, vou ler só a primeira parte, passa a dizer para a gente o seguinte, artigo 54 dessa lei, 13.097, referente a registro público, tá, gente? Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações. Então, ele está dizendo o seguinte, se você quiser a eficácia frente a outros negócios jurídicos, você precisa trazer essa anotação para o registro do bem. E aí diz lá, ainda referente ao Código de 73, porque a lei é um pouquinho anterior, diz assim, inciso 2, os dois, né? O inciso 2 e o 3. Averbação por solicitação do interessado de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos no 615 anterior do Código de 73. E o inciso 4, averbação mediante decisão judicial da existência ainda de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência nos termos do inciso 2 do artigo 593, que é o artigo que antigamente tratava da fraude de execução. Então, com esse dispositivo legal, o que a gente percebe? Essa lei, então, é muito próxima do CPC em questão temporal, mas é anterior ao CPC e, no entanto, é uma lei especial. Então, o CPC é norma superveniente, mas norma geral. Vamos ver como é que a doutrina vai interpretar isso, e especialmente a jurisprudência. Sinceramente, eu ainda não sei. Por quê? Porque o parágrafo 2º, agora eu vou ler de novo com mais atenção, ele diz pra gente, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Então, eu vou comprar um quadro valioso, o que a lei está dizendo? O que eu preciso de cuidado? O que eu preciso de cautela? Se eu não quero amanhã me ver envolvida numa situação de fraude de execução, eu preciso tirar as certidões pertinentes. Como o bem não é registrável, eu preciso tirar as certidões pertinentes referentes a quem? A figura do vendedor, a figura do alienante. Porque é esse vendedor, esse alienante que amanhã pode ser devedor numa execução e está envolvendo essa alienação numa fraude de execução. Muito bem, e eu vou tirar essas certidões onde? No local do domicílio dele ou no local do bem, que é uma outra questão complexa, porque qual é o local do bem se o bem for móvel?
Também não temos solução para isso. A gente presume no local que o bem for encontrado. Aí eu mudo o bem de local amanhã e exijo nova certidão porque mudei o bem de local. Mas a lei fala aí no local em que, do bem, né? Mas muito bem. E nos bens, então a premissa da lei é que essas certidões pessoais vão ser tiradas quando? Quando o bem não for sujeito a registro. E quando o bem for sujeito a registro? O que a gente vai presumir a princípio? Quando o bem for sujeito a registro, a lei não falou com certeza, porque se o bem é sujeito a registro, eu vou lá e busco o registro do bem. Só que eu tenho 4 hipóteses no 792. As hipóteses do inciso 1, do inciso 2 e do inciso 3 são registráveis. São hipóteses que permitem averbações. Mas a hipótese do inciso 4 de fraude de execução, ela não é passível de registro. Eu não tenho nenhum tipo de anotação que eu possa levar em se tratando de bem sujeito a registro. Se eu não tenho nenhum tipo de anotação que eu possa fazer, como é que eu posso dar ciência para terceiros? Aí a gente tem 2 entendimentos possíveis. Ou nós vamos entender que o legislador aqui nesse parágrafo 2º disse menos do que queria dizer, e ao se referir a caso de aquisição de bem não sujeito a registro, ele fez essa ressalva para falar em certidões pessoais, porque nesse caso são só as certidões pessoais. E aí vamos fazer um contrário senso torto, entendendo que sendo bem sujeito a registro, será, além da certidão pessoal, o próprio registro do bem, para que a gente abranja a fraude de execução no inciso 4, ou ao contrário, ou a gente vai aplicar a lei 13.097, cujo artigo 54 eu li, e vamos entender que na hipótese do inciso 4, para poder configurar a fraude de execução, eu gero a obrigatoriedade de uma averbação. Ou seja, eu fulmino de morte o inciso 4. Porque a lei 13.097, ela está dizendo para mim que o reconhecimento dessa fraude só terá proteção se houver a devida averbação. Então, ou eu entendo que essa lei, embora uma lei contemporânea, mas eu entendo que ela, embora especial, é anterior ao CPC e que o CPC regulou a hipótese de forma diversa, mas entendendo o parágrafo 2º com essa interpretação de largada, ou ao contrário, eu vou ter que matar a hipótese do 792, inciso 4. Tá certo, gente? A gente não sabe ainda o que vai prevalecer, a doutrina ainda não está esmiuçando isso e a jurisprudência ainda não teve casos suficientes para que a gente possa apreciar. Então, no caso concreto, vale a pena, claro, de acordo com o interesse do nosso cliente, a gente sustentar uma ou outra hipótese, porque é o advogado quem faz a jurisprudência mesmo, né? Elevando esses casos aos tribunais. Vamos seguir lá. Vamos seguir lá que eu não estou nem na metade. E o tempo está acabando, eu já não sei o que faço. Por que eu estou sempre atrasada, né? Esse é um benefício que só as mulheres têm, né? Loucura, né? Muito bem. Fica à vontade. Muito bom. Falamos do 828, eu estou começando a pular as coisas. Só frisar, né, que lá na petição inicial, o legislador hoje dá uma certa segurança para a gente em matéria de honorários, né, dizendo que o juiz vai fixar os honorários em 10% e permitindo essa variação até 20%, de acordo com a atuação, né, o maior trabalho que aquela ação tenha dado ao advogado, fazendo uma referência expressa aos embargos do executado. Então, dá uma certa segurança, porque a gente tinha aí um movimento dos juízes que tem um ius invejante, né? Porque ele tem o salário fixo, né? O salário dele é bom, mas é limitado, não é? E o nosso não é. Então, eventualmente, surge aquela causa, né? O doutor Sérgio sabe disso, eu não sei, o doutor Sérgio sabe. De vez em quando surge aí, ó, compra esse terno chique, é uma loucura. Mas não é, gente? De vez em quando a gente ganha um sorriso da vida. E aí, o juiz ficava com aquele ius invejante. E aí a gente tinha uma série de execuções em que o juiz olhava e fazia um cálculo e falava assim, não, tal percentual tá bom.
Não precisa disso tudo não precisa de 10% não. Então a gente tem hoje uma garantia em matéria de execução, vale a pena frisar. Outro artigo que eu queria trabalhar, dentre vários, é o 843, onde a lei falando do cônjuge, ela aperfeiçoa uma situação em relação ao Código passado, que é o seguinte, né? O cônjuge, meeiro, não devedor, ele já recebia intensa proteção no nosso ordenamento. No Código passado, na origem do Código, o que acontecia quando você tinha uma execução de um devedor casado no regime de meação sobre bem indivisível? E aí a gente tem que pensar, a maioria dos bens que a maioria de nós tem, quando a gente tem algum bem, é indivisível. Porque quando a gente tem algum bem valioso, é veículo ou imóvel, não é? E aí são indivisíveis. Então o que mais acontece é isso. E a maioria de nós, quando é casado ou vivendo em união estável, vivemos em que regime? Um regime de meação, normalmente um regime legal, que é a comunhão parcial. Então, isso diz respeito a nós o dia inteiro, a grande parcela da sociedade. O que acontecia na origem do Código de 73? Quando o bem era indivisível e era objeto de penhora, vinha esse cônjuge, embargo de terceiro, livrava o bem. Então o devedor nunca pagava. Por quê? Porque normalmente o bem que se tinha era o bem indivisível e ele, com embargo de terceiro, livrava. Porque o cônjuge inocente, no sentido de não devedor, dizia lá, olha, 50% é meu, não pode executar, não pode levar a penhora porque vai me prejudicar. Prejuízo de quem? Prejuízo do credor. Veio a reforma de 2006 e inverteu a lógica do prejuízo. Resolveu dar todo o prejuízo para o cônjuge não devedor. Veio o código, a reforma de 2006, da Lei 11.382, e disse assim: a ameação do cônjuge não devedor em matéria de bem indivisível será respeitada sobre o produto da alienação. Lindo, o bem foi avaliado em 50 mil, amanhã foi expropriado por 50 mil, eu sou meeira não devedora, fico com 25 mil. Tá lindo. O único problema qual é? É que o bem que vale 50 mil não é expropriado por 50 mil, ele é expropriado por 25 mil, de regra. Por quê? Porque a lei hoje expressamente, no Código passado não falava em percentual, mas hoje expressamente diz pra gente que até 50% do valor da avaliação não é preço vil. E aí, obviamente, que a gente sabe que o leilão judicial, embora não seja a única forma de expropriação, é mais comum e normalmente os arrematantes são adquirentes profissionais que vão ali fazendo um bom negócio e que só oferecem como lanço o lanço é o código antigo, que era o lanço. No código antigo, vocês nem sabem disso, é que eu sou velha. No código antigo era lanço, mas aí eu vou chamar de lance porque eu já estou no novo. Mas eu não sou velha não, só a memória que é velha. É porque, gente, eu comecei dando aula de direito romano, então eu sou velha assim, mentalmente. Mas muito bem. Por isso que eu estou lá no lanço, lá no átrio do fórum, exatamente. Porque, gente, tem o átrio do fórum, né? O átrio do fórum, agora ele tem frente. O fórum antigamente ficava de costas, vocês sabem. Agora, como fizeram as outras lâminas, a gente reconhece onde é a frente. E agora é bonito ali, que tiraram a perimetral. Mas ele vivia de costas. Mas enfim, isso é outra história. Aí, muito bem. O que acontece, então, na lei de 2006? Ela vem e diz assim: o cônjuge tem a proteção sobre o produto da expropriação. E aí, toda essa defasagem que acontecia no leilão judicial era arcada por quem? Pelo cônjuge, porque o bem avaliado em 50 mil, expropriado por 25, e eu, meeira, recebo quanto? 12,5. Tá certo isso? Veio um novo código em bom momento proteger esse cônjuge para dizer assim: a ameação do cônjuge não devedor, na hipótese de bem indivisível, vai ser resguardada sobre o produto da expropriação, a mesma coisa. Mas o bem tem que ser expropriado por um valor que respeite a ameação com base na avaliação. Então, se o bem foi avaliado, obrigada, querido, se o bem foi avaliado em 50 mil, a minha ameação é de 25. Então, a gente conclui que o bem pode ser levado a leilão judicial e pode ser expropriado por menos do que 50, mas não pode ser expropriado por nada menos do que 25 e mais alguma coisa, porque se for só 25,
também você tem o moderosidade que não justifica, já que a gente tem um dispositivo no código que diz que não se fará expropriação se com o valor apurado não for possível sequer pagar as custas. Então a gente conclui que vai ter que ser o valor da meação com base na avaliação e mais um tanto, que a gente não sabe quanto, mas mais algum valor para permitir essa expropriação. Então vai fazer o quê? O bem foi avaliado em 50 mil, foi expropriado, por exemplo, por 30, pega 25 mil e dá para o cônjuge não devedor, e só 5 mil serão usados ali para salvaguardar os direitos do credor. Ok? Então é um resgate importante, porque o legislador ele tinha sido desequilibrado, né? Se antes você só protegia o devedor em detrimento do credor, ele também tinha desprotegido totalmente o cônjuge não devedor. E aí ele obteve um equilíbrio aqui. Sérgio, não me diz que está no horário, porque eu vou fingir que eu não entendi. Eu não estou nem na metade do título extrajudicial, nem sei o que eu falo agora para terminar, porque eu não falei de cumprimento de sentença. O Sérgio já quer me matar, porque ele falou assim, Dani, cumprimento de sentença também. Mas vai ficar por 26 anos, aniversário de 26 anos da ESA, eu falo de cumprimento de sentença, eu prometo. Vou fechar, peço exatamente, por falar na suspensão por um ano, vamos falar da prescrição intercorrente para fechar, em 3 minutos. Então a gente vai lá, é que é muita coisa, gente, e eu quase não gosto de falar. Muito bem, vamos lá no artigo, cadê que eu sei algum artigo de cabeça, gente? Vamos lá no artigo 921, onde a lei fala da suspensão de execução, e ela disse pra gente, no inciso 3, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Então, suspendo a execução por quê? Suspendo a execução porque o executado responde com seus bens presentes e futuros. E aí eu fico ali naquela expectativa de que talvez ele adquira algum bem, ou ainda de que talvez ele seja solvente realmente, como presume a lei, e eu é que não encontrei. E pode ser que eu, de vez em quando, procurando, eu consiga encontrar. Então, suspende-se a execução porque o executado não possui bens, mas na expectativa de que existam ainda bens presentes ou de que surjam bens futuros. Muito bem, no sistema do Código passado já era assim, e a gente aplicava por analogia já o sistema de prescrição intercorrente. Só que a analogia que a gente fazia era integralmente com o sistema de execução pública, lá na execução fiscal, porque a gente não tinha um regramento próprio. Veio esse código e trouxe um regramento próprio para a gente, dizendo assim: na hipótese desse inciso, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Então, olha só, naquele primeiro ano, eu vou ter o processo suspenso esperando bens e também não vou ter o prazo prescricional correndo. Por quê? Porque o credor está inerte? O exequente está inerte? Não, ele está num momento razoável de suspensão do processo, esperando o surgimento de bens futuros. Só que é razoável, socialmente falando, para o equilíbrio da sociedade, que ele fique esperando esses bens futuros até sempre? Ad eterno? Aí a gente vai ter lá, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o executado, ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Então, passou aquele primeiro ano em que não correu a prescrição, vai começar a correr o prazo de prescrição intercorrente, o prazo da prescrição da pretensão executiva. E aí, o que você vai ter que analisar aí? Então, vai passar esse prazo e necessariamente vai prescrever? O que a gente tem que considerar? Como é que eu interrompo a prescrição? Será que existem causas válidas aqui de interrupção da prescrição? Veja, eu estou com um processo suspenso para quê? Eu estou com um processo suspenso para encontrar bens. Então, essa interrupção da prescrição pode ser evitada uma vez que o exequente pratique atos sérios no sentido da busca de bens. Apresentar uma petição dizendo, requer o prosseguimento do feito, é um ato sério? Apresentar uma petição dizendo, excelentíssimo senhor doutor juiz, não há bens, é um ato sério? Não. Mas passado um certo tempo, porque se for muito imediato o juiz não defere, pedir uma nova hipótese de penhora online, ou fazer uma nova pesquisa de bens imóveis, ou fazer uma nova pesquisa junto ao Detran, e ir trazendo isso ao processo,
vai impedir a consumação dessa prescrição intercorrente. Muito embora a gente tenha autores que entendem que essa prescrição ela tem que acontecer. Então há um movimento doutrinário no sentido de que é melhor acontecer essa prescrição e nós afastarmos essa causa de interrupção da prescrição. Muito bem, mas aí para a gente terminar de uma vez ainda nesse assunto, é só o seguinte: temos que pensar se o juiz, diante desse desse segundo ano, teve o primeiro ano que não correu, teve o segundo ano que começou a correr. E aí vai depender do prazo prescricional do caso concreto. Se é 1 ano, se são 3, se são 5, qual é o prazo prescricional. Vamos imaginar que sejam 3, para não ficar com a ideia de 1 ano. Passados 3 anos, prescreveu? No sistema da execução pública, o juiz tem que mandar intimar o devedor. Perdão, tem que mandar intimar o credor para que o credor tenha a possibilidade, tenha a oportunidade de dizer se houve alguma causa interruptiva da prescrição antes de ele de ofício reconhecer a prescrição. E nesse sentido tem reconhecido o STJ. Então o STJ, já em informativo de junho do ano passado, teve a oportunidade de afirmar que a isso se aplica o regramento da execução pública, como exigindo que o juiz faça a intimação do exequente antes de reconhecer essa prescrição de ofício. Então ele não vai lá e reconhece pura e simplesmente, ele tem que intimar o exequente para que ele tenha a oportunidade de trazer eventuais causas interruptivas dessa prescrição. Ok, meus queridos? Então nesse sentido é a jurisprudência do STJ. Gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Peço perdão por ter falado sem parar e por não ter falado tudo o que devia, mas em outra oportunidade estaremos juntos e abracem aí esse sistema da execução do CPC, que como vocês puderam ver, mesmo sem ter mudanças essenciais, tem muitas mudanças importantes, tá bom? Um ótimo seminário para vocês ao longo do dia. Muito obrigada.